cada um deles. E no capítulo 3, de um modo especial, embora a gente tenha vários aspectos, vários pontos que a gente poderia observar e que nos chamam a atenção nesse capítulo, eu quero dar atenção para um ponto específico, que é o louvor. E em que sentido o louvor se encontra nessa passagem? Se nós lermos a passagem, todos os seus 13 versos de uma maneira corrida, nós não veremos tanto louvor aqui, mas se tomarmos com cuidado cada palavra aqui colocada, nós perceberemos que o louvor ele possui dois aspectos. Um é a nossa comunhão com o Senhor, que o louvor é algo que fazemos para com Deus. Nós não louvamos a ídolos, nós não louvamos a um homem, nós não louvamos a um livro, nós não louvamos uma instituição, nós louvamos ao Senhor, o único Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito. Por outro lado, nós não somos chamados nas Escrituras a louvarmos o Senhor sozinhos. Sempre essa atitude é uma atitude comunitária, sempre o louvor é um louvor comunitário, é um louvor congregacional, é algo que envolve mais de uma pessoa. Isso tanto no Antigo Testamento, onde isso é claro para nós desde o início, como também no Novo Testamento, como também será no novo céu e na nova terra. A gente vê isso em Apocalipse. O louvor sempre será uma atitude que envolve uma dimensão também vertical, além da horizontal, além da vertical. Logo, Deus espera que nós compreendamos que Ele deseja que nós nos unamos para adorá-lo, e que o louvor que o agrada é o louvor no qual nós nos unimos, nós nos reunimos para reconhecer as mesmas verdades e dizê-las a Ele. Dizer o quanto cremos, o quanto confiamos, o quanto esperamos naquelas que são as palavras dele, as quais nós cantamos. Mas vamos entender isso dentro do seu contexto. A partir do versículo 1 nós lemos assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Vocês lembram que isso aconteceu lá em Atos 17, versículo 15, quando Paulo, logo após ter deixado a cidade de Tessalônica, ele vai para Bereia, depois de ter sido perseguido e quase morto, invadem a casa de Jason. No versículo 10 diz que ele foi para Bereia, e no versículo 15 diz que os responsáveis por Paulo, depois que ele saiu de Bereia, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Então, só para que a gente recorde, eles estavam em Tessalônica, cidade que recebeu essa carta aqui para 1 Tessalonicenses. De lá ele saiu fugido para Bereia, porque alguns queriam fazer com ele lá o mesmo que fizeram em Filipos, onde o prenderam e o espancaram. De Bereia ele também saiu para Atenas, mas Silas e Timóteo permaneceram, por alguma razão. E Paulo, então, quando estava em Atenas, mandou recado para que Timóteo e Silas viessem o mais depressa possível, mas eles demoraram para chegar, porque de Bereia eles voltaram a Atenas. E aí então Paulo de Bereia eles voltaram para Tessalônica. E Paulo em Atenas vai para Corinto. E é em Corinto que Paulo recebe Timóteo um pouco tempo depois. E aí então é quando ele escreve essa epístola aqui. E é por isso que lá no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses ele diz: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficarmos sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Essas tribulações são provavelmente a perseguição que aconteceu na casa de Jason e perseguições subjacentes, perseguições que aconteceram imediatamente após, e que tinham como mesmo fim interromper, estancar o fluxo daqueles que estavam perturbando o mundo, como as autoridades de Tessalônica escreveram quando falaram de Jason. Aqueles que têm perturbado o mundo chegaram também aqui. Então eles queriam interromper com isso, parar com isso, e essas eram as tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Fomos designados para quê? Para as tribulações. Se você puder voltar comigo lá para Atos, capítulo 14, um pouco antes, né? Em Atos 14, no versículo 22, nós lemos assim. Aliás, um pouco antes, até quando a gente vai para Atos 14, a gente vê nos versos 19 até o 20,
A perseguição que Paulo passou em outra região. A gente lê assim, Atos 14, a partir do 19. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe, para continuar pregando o evangelho. A gente continua, vamos ler, até chegar no 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, a mesma cidade onde ele havia sido apedrejado. Você pode dizer, esse cara é louco, ele quer ser apedrejado de novo? Mas não, ele volta para lá, veja o verso 22. Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, o mesmo que Paulo fez quando após passar por Icônio, Listra e Derbe, Antioquia da Psídia, região da Galácia, ele sofrer apedrejamento naquela região, depois ele volta para lá para fortalecer a fé daqueles irmãos que haviam visto Paulo dado por morto do lado de fora da cidade, quando viram ele levantando em Listra e indo para Derbe. De repente Paulo está de volta lá, e ele volta para fortalecer aqueles irmãos e mostrar para eles que importa que nós entremos no reino dos céus passando por muitas tribulações nessa vida. O que ele faz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, é a mesma coisa. No coração de Paulo existe o desejo de que aqueles irmãos saibam que as tribulações, elas são normais para aqueles que entram pela porta estreita, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados por isso, para isto. É o que ele disse lá em Atos 14, 22. Importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Nós não podemos nos esquecer disso. A nossa vida individual e coletiva sempre será uma vida de tribulações. Verso 4. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é de conhecimento de vocês. Paulo, ele disse aqui algo que, quando eu fui batizado, um irmão chamado Ribamar, ele me disse, esse irmão já não está mais entre nós, ele já está com o Senhor, mas eu lembro dele, um senhorzinho muito querido, inclusive ele é aqui do Nordeste, e ele disse assim para mim, falou, olha, Juninho, ele me chamava de Juninho na época, né, porque o meu sobrenome é Júnior, quando eu me converti eles me chamavam de Juninho lá na igreja. Juninho, é o seguinte, você sabe que agora você está se batizando, era o dia 5 de novembro de 1995. Ele disse, você sabe que você está se batizando agora, e eu quero que você entenda que agora irão começar as perseguições na sua vida. Agora irão começar as verdadeiras provações na sua vida. Ele me conhecia um pouquinho, sabia de algumas lutas que eu estava passando, mas ele falou, agora que vai começar. Mas Deus vai estar com você no meio de todas elas, e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Mas entenda, essa decisão que você tomou, essa decisão de ser batizado, do jeitinho dele ele falou, isso daqui é algo que honra e glorifica a Deus, mas enfurece o inimigo. Paulo já havia falado do inimigo no capítulo anterior, a gente leu ontem à noite. E agora ele dizia para mim, não é? Você vai passar por lutas, batalhas espirituais, aguarde que elas chegarão. Profeta Ribamar. E elas chegaram antes mesmo do que eu imaginasse que chegariam, né? E até hoje é assim. É por isso que Paulo diz aqui no versículo 4, predissemos que íamos passar por aflições. Ou seja, lhes dizíamos que seríamos perseguidos. Não precisa ser profeta para adivinhar que isso vai acontecer. Porque importa que todos aqueles que entram pela porta estreita passem por aflições, pelo caminho que sempre será estreito. Sejam aflições que venham de fora, sejam aflições que venham de dentro, mas nunca será fácil. Verso 5, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Percebe mais uma vez ele falando do diabo aqui? Ele já tinha falado no capítulo 2, ele volta a falar aqui. Paulo tem uma correta percepção da batalha espiritual que existe sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tem uma visão correta a respeito da batalha espiritual que existe sobre as famílias da igreja. Ele vai ser mais específico a respeito disso quando ele escreve o capítulo 6 de Efésios, quando ele fala da armadura de Deus.
E ele fala sobre a armadura de Deus no contexto imediatamente após falar sobre o papel do marido, papel da esposa, papel dos filhos, papel dos pais, papel dos senhores, papel dos servos. E aí, a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele entra falando da armadura de Deus, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, naquele contexto maior de Efésios 5, 18 até o 6 no final, é o contexto das famílias que compõem a igreja de Cristo. E nestas famílias, a realidade espiritual seria presente, mas não somente na casa delas. A batalha espiritual seria uma coisa presente também na igreja, onde as famílias de Deus se encontram. As famílias que pertencem ao Senhor se encontram e formam uma só família. O tentador estará sempre presente. Satanás sempre desejará bloquear o caminho, sempre desejará tirar a semente, roubar aquilo que Deus quer plantar, fazer uma obra contrária, embora nada ele vai conseguir se Deus não lhe permitir. Porque o maligno, segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 5, ele não pode nem tocar em você. Você lembra disso? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Paulo tem essa certeza também, mas ele sabe que quando Deus permite, ele permite que o diabo haja na nossa vida. Agora ele diz no verso 6, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Vocês ainda continuam firmes, diferente do pessoal de Filipos. Os filipenses eu preciso escrever para eles ficarem firmes. Eu preciso escrever para eles para dizer: se alegrem no Senhor e na força do seu poder, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Eu tenho que escrever para os filipenses que no meio da perseguição eles têm que ficar de pé, ficar firmes. Para vocês eu não preciso, porque vocês estão firmes no Senhor. Vocês perseveram, mesmo a gente vivendo necessidade de tribulação. Os filipenses estavam ansiosos por conta da tribulação que Paulo passava. Paulo estava preso quando ele escreveu a epístola aos filipenses. Mas embora aquela tristeza que envolveu o coração dos filipenses, que envolveu o coração de outros também, e que fez com que Paulo os exortasse a se alegrar sempre no Senhor, essa tristeza provavelmente veio também sobre os tessalonicenses, quando eles viviam a perseguição e percebiam Paulo também vivendo tribulação. Mesmo assim, a bendita esperança que eles tinham sobre a vinda de Jesus fez com que eles se mantivessem firmes em meio às tribulações que eles viviam ali em Tessalônica. No versículo 8 a gente lê: pois agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Ou seja, a gente tem paz, a gente está vivo, a gente vive a vida aqui no sentido de alegria. Nós estamos vivos, felizes, despertos, alegres, porque vocês estão firmes no Senhor. 9, porque pois que ação de graças, louvor, podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante de Deus. Note, e esse é um dos pontos centrais daquilo que eu pretendo falar com vocês hoje à noite. Paulo está louvando a Deus por causa dos irmãos. Nós louvamos a Deus por causa de quem Deus é. Mas nós também precisamos louvar a Deus pela família que Ele nos deu, pelos irmãos da fé, por aqueles que têm dons diferentes dos nossos e que nos servem no temor do Senhor. Louvar ao Senhor por irmãos que nos pastoreiam a alma e o coração. Louvar a Deus por irmãos e irmãs que conosco ajudam na instrução dos nossos filhos, no ensino da palavra de Deus. Louvar a Deus por irmãos que se dedicam para cuidar dos carros enquanto a gente está sentado ouvindo a palavra. Louvar a Deus pelos irmãos que estão se dedicando para filmar, gravar, fazer o som funcionar, ou chegar mais cedo para ensaiar, para que quando o culto começar, a gente possa cantar a Deus com o auxílio e a beleza que eles nos oferecem. Louvar a Deus por aqueles irmãos que deixaram tudo limpinho, passaram o pano no chão, colocaram o banco no lugar, colocaram as flores, prepararam um lanche, pensaram na programação, assumiram os riscos, foram atrás. Ou vocês acham que é o pastor que faz tudo isso sozinho? Graças a Deus, não é, né, pastor? Graças a Deus, porque nós temos irmãos que fazem.
E essa é a razão pela qual nós devemos também, quando louvamos a Deus, lembrarmos de louvar a Deus pelos irmãos que temos. Como Paulo escreveu aos Romanos, ninguém vive para si e nem morre para si. Nós devemos nos dedicar, amar, mas também louvar uns aos outros. Então, a dimensão do louvor a Deus envolve também a nossa lembrança do outro. A dimensão do nosso louvor a Deus envolve principalmente a obra que Cristo fez por nós, mas envolve também aquilo que o Espírito continua a fazer ao longo da história do seu povo. E isso envolve irmãos, pessoas que não são perfeitas, pessoas com as quais nos chateamos às vezes, mas pessoas que têm nos servido, que têm nos abençoado, que têm nos suportado, que têm nos amado e que ao nosso lado têm louvado ao Senhor. Quando a gente pensa em louvor, portanto, nós não podemos nos esquecer que o louvor que agrada a Deus, segundo a expressão de Paulo aqui no verso 9, é sempre um louvor comunitário. Ele diz, pois que ação de graças podemos render. Aqui ele não estava sozinho. Ele está louvando com alguém. Ele menciona essas palavras na primeira pessoa do plural. Nós estamos louvando a Deus por vocês. E ele envolve aqueles irmãos. E no versículo 10 ele diz, oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Ou seja, quando nós estivermos aí, nós talvez perceberemos algumas coisas que talvez estejam faltantes no conhecimento que vocês têm das Escrituras, e é o único ponto que Paulo aparentemente dá de exortação, e nem exortação não é, mas quando a gente estiver aí, a gente vai ver o que falta no ensino de vocês, e a gente vai trazer então esse ensino a vocês, mas por enquanto eu só quero orar por vocês. E aí então ele encerra, no verso 11 ao 13, fazendo uma oração pelos Tessalonicenses, quando ele diz que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Primeira coisa que ele ora, após ter louvado a Deus pelos seus irmãos, ele ora para que Deus possa fazer aumentar o amor que há entre eles. Uma igreja que louva a Deus de uma maneira que agrada ao Senhor, é uma igreja onde o Senhor vê que as pessoas se amam ali, e que o amor entre eles aumenta a cada dia. É uma igreja onde o Senhor, quando vê do céu, não vê pessoas individualmente, separadamente, isoladamente, o amando, mas que não consegue nem olhar para a pessoa que está do lado. Isso não é um louvor que agrada o Senhor. Um louvor que agrada ao Senhor é um louvor que tem essa dimensão vertical do nosso amor por Ele, mas que se reflete no amor que nós temos uns pelos outros. E essa é a razão pela qual, após a ação de graças e a alegria e o louvor que ele expressa a Deus pelos seus irmãos de Tessalônica, ele ora para que esse amor só aumente, porque isso gerará mais louvor, mais gratidão, mais glorificação do nome do Senhor. E no 13 ele encerra dizendo, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Quanto mais estivermos nos amando, mais fortes em santidade seremos, porque é impossível que nós nos amemos sem que santos sejamos. Só os santos amam com o amor que um dia Deus derramou em seus corações. Com o amor que é descrito na palavra como o amor de Deus, lá em Romanos Paulo fala desse amor que foi derramado em nossos corações e que nos leva a amar ao próximo, é um amor diferente do chamado amor que nós conhecemos fora do ambiente do povo de Deus. As pessoas falam de amor aí fora, mas não é o amor que nós aprendemos na palavra. Não é o amor auto-negado ou abnegado. Não é o amor de quem se coloca no lugar do outro, sente a dor do outro, se desprende pelo outro, se lembra do outro, ora pelo outro, vai até o outro, está disposto a dar a vida pelo outro. Não é um amor onde você faz da agenda do outro a sua agenda, se esse outro está doente e precisa tomar um remédio ou precisa ir no médico, mas a condição dele de saúde é tão ruim que talvez se você simplesmente dizer, olha, se precisar liga para mim, ele vai morrer na casa dele.
se você não for lá, tirá-lo da cama, levá-lo para o hospital, ligar para ele na hora dele tomar um remédio, fazer com que a dor dele seja a sua, as necessidades dele sejam as suas, a comida sua vai ser a comida dele, dela, porque você sabe que ela está com dificuldade de cozinhar. Ou seja, nós viveremos uns pelos outros. Esse amor é um amor que agrada ao Senhor e que, quando é vivido, testemunha de corações, contam o testemunho de corações que estão fortalecidos em santidade. É o que ele diz aqui no verso 13, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo possuía uma plena convicção de que Jesus voltaria e de que os nossos olhos deveriam estar postos nesta certeza. Isso é o que traz-nos esperança. Esperança é o tema dele desde o início dessa carta. E ele termina com esse mesmo ponto, a nossa esperança. Cristo voltará junto com os seus santos. Cristo voltará, e ele vai voltar a falar a respeito da vinda de Jesus no capítulo 4, a partir do versículo 13, quando ele fala dos que dormem. E aí no versículo do 13 e 14, e a partir do 15, ele vai dizer que a palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Voltando ao final do capítulo 3, a gente percebe que quando ele fala sobre estarmos firmes em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso mostra que Paulo entendia e o Espírito Santo deseja que nós permaneçamos dessa forma até o dia da vinda de Jesus. Nossa vida com Deus não pode ser uma montanha russa. A nossa vida eclesiástica não pode ser de altos e baixos, não pode ser um efeito sanfona. Uma hora a gente está perto, outra hora a gente está longe. Uma hora a gente está bem juntinho, outra hora a gente não consegue nem tocar um no outro. Não pode ser assim, porque numa igreja assim não há esperança. Uma igreja assim não olha para o alto para aguardar a bendita vinda do nosso Salvador. Uma igreja assim está focada nos problemas, está focada nas pessoas erradas, está focada nos debates, está focada nas coisas daqui, nas coisas que passam. E Paulo temia que os tessalonicenses caíssem nisso, por isso o tempo todo ele está elogiando os tessalonicenses, dizendo que ele quer ir vê-los, dizendo para que eles se mantenham firmes, continuassem animados, continuassem exercendo a fé que possuíam, mesmo cientes de toda a dor e problemas que Paulo estava passando. E Paulo diz: eu louvo a Deus por vocês, nós louvamos a Deus por vocês, nós damos graças a Deus por vocês, podemos fazer isso, com toda a alegria nos regozijamos por vocês, por causa de tudo aquilo que ele já falou, que ele via na vida dos tessalonicenses. E agora, por fim, ele ora para que esse amor só aumente. E uma vez que esse amor entre os irmãos só vier a aumentar, isso será uma prova de que a santidade no coração deles também está crescendo. Quando não há amor, não há santidade. É impossível, biblicamente falando, você dizer que você está vivendo em santidade, você está lutando contra o pecado, você é alguém sério com Deus, temente a Deus, mas você não consegue conviver com os teus irmãos. Você não poderia nem louvar a Deus. Uma igreja que é governada pela palavra, dirigida pelo Espírito do Senhor, ela irá louvar a Deus dignamente, em espírito e em verdade, quando aqueles irmãos estiverem legitimamente se amando um ao outro. Não há louvor se não há amor entre nós. Você está entendendo? Logo, qual deve ser um dos motivos diários da nossa oração? Este que está no final aqui do capítulo 3. Para que o Senhor também faça crescer e aumentar em nossos corações o amor de uns pelos outros. Porque se Deus fizer isso em nossos corações, automaticamente Ele estará nos fortalecendo em santidade. Automaticamente Ele o fará com base no amor que nós temos por Ele. E o amor que temos por Ele é resultado do quê? É resultado do conhecimento da palavra dEle. E o conhecimento da palavra dEle é resultado do quê? De alguém que se consagra a Ele.
Uma vez que eu me consagro a Deus, uma vez que eu me separo para conhecer mais o Senhor, eu me santifico. Uma vez que eu estou santificado e separado para ler a Bíblia mais, orar mais, eu estou conhecendo mais o Senhor, eu vou amá-lo mais, porque Deus é encantador, Deus é maravilhoso. Quanto mais a gente o conhece, mais a gente o admira, mais a gente vê a beleza que há aí nele, na sua santidade. E quanto mais o amor de Deus estiver no nosso coração, quanto mais nós o amarmos, automaticamente a gente vai começar a olhar para os outros com os olhos dele. A gente vai querer imitá-lo. E automaticamente a gente vai amar mais um ao outro. E a gente tem que pedir ao Senhor que Ele fortaleça isso cada vez mais em nossos corações, a fim de que Ele seja glorificado, a fim de que o nosso coração esteja sempre firme em esperança até a vinda de Jesus, e a fim de que as nossas canções, o nosso louvor, não seja interrompidos pelo nosso desamor. A fim de que tudo que cantamos não caia por terra pelo simples fato de não conseguirmos olhar para o lado e expressarmos genuíno e sincero amor por aquela pessoa com a qual temos alguma diferença. Aplicando isso para as nossas vidas, eu entendo que o apóstolo Paulo quis que os tessalonicenses entendessem, e que o Espírito Santo quis também revelar a eles, bem como a nós, é que a gente sempre tem que estar orando um pelo outro, para que a gente possa chegar no domingo e louvar a Deus em espírito e em verdade. Se eu passei a semana inteira e não lembrei de ninguém, nem para pedir, nem para agradecer, nem por interceder por alguma situação, e eu chego no domingo para louvar a Deus, vocês estão entendendo? Isso não é algo que agrada o nosso Pai. O Pai não gosta de ver os seus filhos separados uns dos outros. O Pai quer ver o filho conversando um com o outro. Os filhos, quando chegam na sua presença, como irmãos, para então elogiarem o Pai, terem intimidade com o Pai, ter um tempo de comunhão, de amizade, de intimidade com o seu Pai. Mas o Pai não recebe nenhum elogio dos filhos quando ele sabe que um filho não está olhando na cara do outro. Que pai que se alegra quando a filha chega para ele? Que mãe que se alegra quando a sua menina chega para ela e começa a elogiá-la, e aquela mãe sabe que aquela menina está brigada com a irmã e não consegue olhar na cara da irmã, e foi dura com a irmã, a mãe vai ficar feliz com o elogio da menina? Que mãe fica? Que pai fica? O nosso coração, a gente deseja que eles se arrependam, que eles se tratem, que eles se restaurem, que eles se amem, e então fará sentido toda a palavra de elogio, porque o maior prazer de um pai está na comunhão com seus filhos. Meus irmãos, nós encontramos o Senhor na palavra, mostrando para nós o tempo todo que Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Ele tem prazer em receber o nosso louvor, mas Ele espera recebê-lo desde que nós estejamos vivendo como Paulo e os seus companheiros de ministério estavam vivendo com relação aos tessalonicenses. Que assim possamos viver também, que possamos nos lembrar uns dos outros, que possamos interceder uns pelos outros, que possamos procurar conhecer as necessidades uns dos outros e orarmos uns pelos outros ao longo da semana. Além de lermos a palavra, além de falarmos da nossa própria vida, mas lembrarmos uns dos outros também, a fim de que quando estivermos com aqueles outros no domingo na igreja e abrirmos a nossa boca para louvar o Senhor dos céus, o Senhor possa receber o nosso louvor com alegria e com gratidão, porque viu ali pessoas que genuinamente o amam e querem viverem como irmãos, como a família de Deus. Que Deus nos ajude.